Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e essa é a BeefPoint TV com um resumo das principais notícias do mercado do boi gordo, do mercado pecuário. Hoje, terça-feira, 25 de outubro de 2011. A principal notícia que a gente publicou hoje é uma novidade. É o JBS investindo em marketing, investindo em propaganda, né? E eles enviaram para a gente o link do vídeo, uma explicação da campanha. Então fica aí o convite para você assistir a campanha publicitária, um vídeo de 60 segundos, o primeiro vídeo de promoção da marca Friboi, que vai ser a marca de briga de preço, a marca mais popular deles. Eles vão trabalhar basicamente com duas marcas, Swift e Friboi. É interessante que o JBS, em toda a história deles, nunca investiram em marca, nunca investiram em estratégias de promoção, de publicidade. Já fizeram coisas muito pontuais e coisas não com tanta ênfase. Sempre, vamos dizer, o foco da empresa tinha sido em fazer produtos de baixo custo, de preço mais competitivo, e não investiam em marketing, né? Tinham um investimento muito pequeno. E agora estão afirmando que vão investir muito e vão fazer um trabalho muito forte em criar duas marcas fortes, conhecidas pelo brasileiro, o Friboi e a Swift. Então a gente fica aí aguardando essa novidade, porque isso é uma mudança muito positiva para o setor, a gente acredita. Se o principal frigorífico brasileiro começar a trabalhar essa questão da marca, é um grande vetor, é um grande catalisador para que o setor como um todo também comece a pensar mais em marca e não apenas em volume e em preço. Ainda falando sobre promoção e comunicação em relação à carne bovina, nos Estados Unidos, agora numa questão mais institucional, uma série de associações e instituições americanas criaram uma campanha, estão reforçando essa campanha para destruir, para derrubar mitos em relação à carne bovina. Então eles vão fazer uma série de vídeos, né? Tem um site, tem uma série de ações para explicar, comunicar uma série de mitos inverdades em relação à carne bovina americana, e que eles vão trabalhar isso com internet, com vídeo, com redes sociais. É interessante ver essa movimentação, siga de exemplo e inspiração para a gente fazer isso aqui no Brasil com mais força. A gente recebeu também, de uma reunião que teve na Fiesp, né, do Conselho Superior de Economia, uma apresentação do Ilan Goldfarb, do Itaú Unibanco. É uma apresentação sobre perspectivas da economia mundial e brasileira. A gente colocou esses slides no SlideShare, então você pode assistir esses slides dentro do BeefPoint, com os principais pontos, aí, uma análise da economia da Europa, dos Estados Unidos, da China e do Brasil, né? Tem dados bastante interessantes, fica o convite para você acessar e conhecer. O IMEA lá do Mato Grosso soltou o relatório semanal deles, que os dois grandes destaques é que gado de pasto continua escasso, né? Ainda não tem gado saindo de pasto ainda, porque apesar de já ter chuva, mas a gente não tem gado pronto, terminado a pasto. E eles acreditam que realmente o pico da entre-safra, né, ou o momento de maior falta de gado, pode ser em novembro. Estados Unidos, interessante, o pessoal da FAMAR está fazendo uma missão oficial para conhecer a pecuária americana, e eles têm visto umas coisas interessantes lá, muito em linha com o que a gente tem trabalhado aqui no BeefPoint, tem colocado aqui no BeefPoint. A pecuária americana é muito profissional, muito moderna, muito avançada, mas está passando por problemas muito sérios, né? O rebanho está reduzindo, a lucratividade do produtor está caindo, e o grande ponto que a gente avalia aí é essa questão da pecuária americana ser altamente dependente do milho, e mais de 40% da produção de milho americana, que é muito grande, uma produção muito grande, está sendo direcionada para a produção de etanol. Com isso, a rentabilidade da indústria e dos pecuaristas não está boa, né? E esse ano até é prejudicado ainda mais por conta de uma seca muito forte que está aumentando o abate de bovinos. Então, os Estados Unidos hoje é um grande exportador de carne bovina, alguns meses desse ano foi o maior exportador de carne do mundo, mas não é uma posição que vai sustentar no médio e longo prazo. A gente acredita que a pecuária americana vai passar por um período de declínio. Inclusive em rebanho, hoje eles têm um rebanho da mesma quantidade de gado que na década de 50. Né? Então é uma grande redução de rebanho. Notícia aí também de movimentação das empresas, a Hipermarcas, que é uma empresa que tem uma série de marcas, talvez a mais conhecida seja a Solan, né? Vendeu uma série de marcas para o JBS, para
parte, né, da empresa ligada a produtos de limpeza, que chama Flora, vendeu por 140 milhões de reais uma série de marcas de produtos de limpeza ligados ao produto Assim e Mate Inset. Então são detergentes, amaciantes e inseticidas. O Friboi aí entrando mais forte nessa área de marcas dos produtos de limpeza, que eles têm uma empresa muito grande nessa área. Austrália, o Burger King, que é uma das principais redes de fast food, está lançando um produto especial, um produto premium na Austrália. Tem mais de 300 lojas, o Burger King lá na Austrália, de carne orgânica, um hambúrguer de carne orgânica. É interessante a gente ver isso porque, tradicionalmente, redes de fast food não adotam produtos orgânicos em suas redes. Então aí é um negócio pontual interessante a gente acompanhar as mudanças no mercado da carne, em especial carnes especiais, carnes com diferenciação. Vamos para o mercado, né? Boi gordo ultrapassou a barreira dos R$ 100 à vista em São Paulo, com aumento de 0,4% em relação à sexta-feira, R$ 100,06 à vista por arroba é o valor do indicador CPEA Exalc BMF. O bezerro a 717, também uma leve valorização, e o dólar que caiu um pouquinho ontem para 1,78, com isso o boi gordo em dólar 56,34 centavos de dólar por arroba. O gráfico do boi em dólar e do dólar, a gente vê que continua relativamente estável, nas últimas semanas. A cotação do dólar é entre 1,75 e 1,80 e com isso o boi gordo é entre 55 e 57 dólares por arroba. Quanto mais barato em dólar o boi brasileiro tiver, mais competitiva é a carne brasileira no mercado internacional. E como a gente brincou ontem também, o ideal para o pecuarista brasileiro seria que o boi brasileiro estivesse muito caro em reais e muito barato em dólares. Só dá para fazer isso com um câmbio exportador. Mercado futuro, é interessante que a gente teve uma alta ontem para o contrato de novembro, fechou a quase R$ 104. Então continua aí com a diferença de R$ 4 na arroba do boi do indicador, que é o preço de hoje, para a previsão do mercado futuro para final de novembro. Hoje R$ 100, final de novembro R$ 104. Vamos acompanhar diariamente o que vem acontecendo, quais são os fatos mais marcantes do mercado futuro. Falando de bezerro e margem bruta na reposição, a gente vê que está relativamente estável, o bezerro acima de R$ 700, já tem bastante tempo, que ele só teve uma quedinha aí no final de setembro, que na verdade a gente não acredita que faça muito sentido, e a margem bruta na reposição também aí firme acima de R$ 900. Estão mostrando um cenário hoje positivo para o criador e positivo para o invernista. Mercado da carne estável, só que com o aumento do preço do boi, a diferença entre o preço da carne e do boi aumentou, foi para R$ 6. Quando a gente olha no gráfico aqui dos últimos meses, a gente já está caminhando para um valor dentro da média dos últimos meses. Ou seja, a carne bovina estava cara em relação ao preço do boi nas últimas semanas, o que é muito bom, dá firmeza para o preço do boi, e agora está voltando aí para um diferencial, para uma diferença já dentro da média. Então a gente vai acompanhar isso. Quanto maior essa diferença, menor a margem do frigorífico. Quanto maior essa diferença, menor a chance do preço da carne, da sustentação para novas altas do preço do boi. Então esse é um dos fatores que a gente mais acompanha. A gente sempre gosta de dar destaque para algum material do MyPoint. Hoje a gente vai dar destaque para o Roberto Grasselé, que escreveu um post sobre pecuaristas e frigoríficos. Ele trabalha aí a questão, a relação, essa competitividade, essa concorrência entre pecuaristas e frigoríficos. E ele coloca que a visão de futuro, a forma de trabalhar de hoje e daqui para frente tem que ser muito mais parceria e muito mais de entender os dois lados do que um relacionamento totalmente adversarial, que é o que a gente vê tradicionalmente aqui na pecuária de corte brasileira. Boviplan participando de um prêmio aí da entrega do Empreenditec, um trabalho que a Boviplan está fazendo. Interessante a gente acompanhar isso e celebrar as conquistas dos nossos parceiros. MSD Saúde Animal publicou um vídeo bastante interessante aí sobre otimização da produtividade pecuária através do controle parasitário. O Thiago Arantes apresenta esse vídeo, é uma palestra de mais ou menos 10 minutos, então se você tem interesse nesse tema, tem interesse em conhecer mais sobre controle parasitário, o Thiago Arantes aí apresentando uma palestra em vídeo para você assistir na sua casa, onde você preferir, com a sua tranquilidade,
com 10 minutos de duração. Né? Fotos do MyPoint. Cenepol Santa Luzia publicando uma foto aí no confinamento com avaliação de desempenho produtivo e reprodutivo da raça Cenepol. Né? A gente acompanha diariamente os artigos mais lidos da semana. Hoje, olhando os últimos 7 dias, o artigo mais lido do Beef Point é Marfrig, controladores compram ações e ficam com 45% da companhia. O Marcos Molina e a Márcia dos Santos, né, os dois principais acionistas do Marfrig, foram às compras, compraram ações aí do Marfrig nos últimos dias, que está com valor muito baixo, e aumentaram sua participação na companhia, uma forma de mostrar que eles acreditam na empresa e uma forma também de aumentar sua participação no momento em que o valor das ações está muito barato, então é uma maneira barata de aumentar a participação. Isso é um sinal positivo para o mercado, os analistas inclusive acham isso uma ação aí, interessante, uma postura interessante que dá firmeza para a avaliação da empresa. Fica aqui o nosso muito obrigado. Fica o convite também para você participar, comentar, dizer para a gente o que você gostaria de ver aqui. Nosso objetivo é trazer o que tem de essencial na pecuária de corte. E mais do que isso, o nosso objetivo é difundir, espalhar e promover o que tem de melhor na pecuária de corte brasileira. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.